Salve, pessoal! O podcast de hoje teve como tema Vivendo o que Acontece. Foi um bate-papo muito legal entre amigos, no qual pôde se inferir várias reflexões importantes. Vem conversar com a gente? Acho que um tema interessante, né, para a gente dar seguimento, inclusive ao que a gente vem conversando, né, nas últimas semanas, é sobre viver o que acontece. E aí eu queria esquentar um pouco a conversa hoje, contando um fato, né, que me aconteceu, muito bobo, mas que reverberou em mim, né, algumas reflexões durante a semana. Na segunda-feira eu acordei um pouco atrasada, né, para levar as crianças na escola, arrumar as meninas, arrumar lancheira, né, essas questões do dia a dia, e saí apressada, né, pelo trânsito, bem no automático, assim, com o objetivo de querer chegar na escola no momento certo. Enfim, nesse automático que eu estava vivendo, eu saí bem acelerada, né, com o carro, a ponto de me ver chegando próximo ao sinal e o sinal fechar, né, ficar vermelho, eu frear o carro, ficar parada olhando para aquele sinal vermelho, super irritada, e buzinar para o sinal vermelho. E aí, depois que eu buzinei para o sinal vermelho, eu dei uma risada sozinha, né, e fiquei me percebendo, né, como o ser humano se comporta. Eu estava diante de um instrumento que é programado, irritada com a programação e buzinando para que essa programação fizesse o que eu queria, né? Que era ficar logo verde e eu dar seguimento à busca, né, do meu desejo. E aí, diante disso, eu fiquei pensando, né, sobre o que acontece, né? Viver o que nos acontece. Olivia, você me fez eu rir bastante. É muito engraçado o que você falou, né? Desse relacionamento com a Matrix. A primeira coisa, né? A realidade única que existe é o que acontece. Mas cada uma pessoa vai dar tem uma ótica diferente em relação àquilo que acontece. A maneira como cada um olha para a vida, para o que acontece, é que vai dar um resultado diferente a isso. Aquele que dá valor à realidade como sendo a própria vida, né, a hipnose é maior. Ele vai sentir um impacto maior em relação àquilo. Ele não vai aceitar aquele momento que está acontecendo. Eu acho que tudo isso vem dessa maneira de olhar, dar um valor a isso, de realidade. Acho que depende muito disso, da maneira como cada um foca o que está acontecendo. Que existem duas realidades, é o que acontece e aquilo que a gente cria, que é a ilusão. Isso me lembrou aquela passagem, né? É mais a vida que o sustenta. Enquanto existir um agente da ação, ou seja, alguém que vive a vida, vai surgir com isso a ideia de querer sustentar a existência desse indivíduo, desse agente da ação. Sustentar desejo, sustentar o seu destino, né? Sustentar que o que ele deseja aconteça, por exemplo. Né? E daí surge o sofrimento. Porque a vida não sofre. A vida não sofre. É preciso ter um indivíduo, é preciso ter um agente que sofre. E é justamente isso, André, a forma como a gente se vê. Porque o sofrimento, ele é uma representação, ele é uma ideia. Aquele que está vivenciando o sofrimento, ele se considera uma outra coisa. Ele se considera o que está sofrendo. O próprio personagem da vida sofre com a ilusão de estar vivendo alguma coisa. Repara que interessante. Quando ele se considera a pessoa, o sofrimento é maior. A não aceitação com o momento presente é maior. Né? Mas quando ele tem uma consciência do que está acontecendo, é a própria vida e aquilo é a realidade, não pode ser diferente do que é,
a coisa fica mais amena. Sim. E, e é isso, né? A partir do momento que existe um agente, ou seja, existe um eu, acabou a vida. Acabou a vida. O que existe agora é uma coisa chamada minha vida. Pronto. Tá aí o sofrimento. Era a minha vida, né, que não podia ter atraso, eram as minhas filhas que tinham que chegar na hora da escola, era o meu desejo, né, era a mãe correndo, né, toda uma identificação com a cena e com o personagem, exatamente. Exatamente. Tudo isso projeção. Isso não é a realidade. A realidade é o céu vermelho. Olha o contraste aí. Essa pretensão de se achar alguma coisa, de se achar o coordenador da vida, é justamente isso que leva ao sofrimento. Querer gerenciar a vida, isso é que leva ao sofrimento. Ele não percebe que ele é a própria vida se desenrolando. Quanto mais a gente sair da frente da vida, mais leve é o fardo. Nós temos controle sobre essa reação aos atos ou não? Não, até porque eu vejo assim, os atos da gente não é planejado. Ele simplesmente acontece. E talvez em alguma determinada situação pode acontecer algo parecido e o personagem vai agir de outra forma. Eu acredito que ele não tem, eu me vejo que eu não tenho controle. A personagem Kátia não tem controle. Pensando, alguém falou aí sobre a questão do meu jugo é leve, né? Algumas vezes, quando a gente se dá conta da seriedade que a gente está encarando o personagem, que foi o meu caso, né? Naquele segundo eu ri da situação, né? E aí parece que a gente tira na hora um fardo muito pesado, né? Enfim, né? Para de se identificar e levar tão a sério as coisas para assistir um pouco mais a situação, né? O que não significa que eu não continuei apressada, mas eu já consegui assistir a situação até me ridicularizando, né, enquanto personagem. E isso torna a situação um pouco mais leve. O que não significa que a gente vai repetir isso todas as vezes, né? Uhum. Cada processo que a gente vive, cada situação, é um novo início do trabalho em si mesmo para que não caia, né, nessas amarras e nessas ilusões. E olha o momento do peso, né? Quando se torna mais leve o fardo. Exatamente no momento do se perceber, do rir de si. Ah, baixa essa bola. Que isso? Que controle de quê? Por que as coisas têm que ser determinadas por mim? Não é não, pronto. Aí o fardo se torna leve exatamente nesse momento, nessa vigília. Se observar. Eu me vejo muito assim. Teve alguns momentos que eu me senti incomodado com o comentário de algumas pessoas. Tipo, olha, Kátia, ela brinca muito, ela leva tudo na brincadeira, não leva nada a sério, achando que, né, atos que eu estava brincando, isso, as pessoas não me levavam a sério, porque eu acho que eu sou leve até demais, apesar do meu tamanhão. Teve um certo momento que isso me incomodou. Hoje não me incomoda mais. Hoje, se o personagem Kátia fizer alguma coisa e uma determinada pessoa se sentir incomodada e não quer me levar a sério por achar que eu estou brincadeira, eu sendo sarcástica, eu acho que não sou eu que estou sendo sarcástica, estou palhaça. Acredito que o comentário de um outro seja o outro que está pesado demais ou está incomodado com o outro. Olha aí a Kátia já julgando o outro. Então é isso. Quando eu digo que eu estou leve e estou achando que o outro está pesado ou o outro é carrancudo, ao mesmo tempo que eu estou me sentindo leve, eu também estou julgando o outro por achar que o outro é carrancudo. E de repente o outro nem é carrancudo. Você nem sabe o que o outro personagem está pensando ou o que está acontecendo com o outro personagem, assim é vice-versa. Mas algum aspecto do viver o que acontece?
O aspecto do viver o que acontece é algo a ser trabalhado, sabe? Que a Kátia trabalha muito com ela, porque em determinados momentos estou vivenciando algo, digo, não é o que acontece, mas o que acontece está me incomodando. Se o que acontece está me incomodando tanto, ao ponto de me deixar intrigada e triste, então tem alguma coisa errada. Ou não, porque a gente não está aqui só para ser feliz, só para rir. É para ficar também triste, ficar também carrancudo. É isso. Mas o que acontece é o que acontece. É tudo isso ou nada. Da mesma forma que você, no seu relato, Kátia, evidencia não ter como domar sua natureza, o outro também não tem como. E aí surge a grande reflexão. Se isso tudo é um grande movimento espontâneo da vida, natural como é, o que me cabe? Eu podia buzinar à vontade, né? Aquele sinal vermelho, que ele não ia mudar a natureza dele de ser vermelho e programado depois de 3 minutos ficar verde. Como eu também não consigo, né, domar a minha natureza de ser apressada ou de achar que existe um horário certo, né, a se chegar na escola. Isso é atribuição de cada um se harmonizar, né? Por que ficar carregando uma coisa por muito tempo? Né? Solta. Tudo acontece porque acontece que tem que acontecer. E viver com o que acontece passa por isso, passa por essa constatação, né? Porque a gente começa a se debruçar sobre um aspecto mais profundo, que viver o que acontece não está num evento físico, material, tampouco mental. Quando a gente diante de uma realidade, a gente não vê a realidade, né? E projeta alguma coisa, é uma forma de não aceitação da realidade. Então a gente fica trazendo aquilo de novo. Larga-se no momento que a gente está diante de uma coisa que acontece, seja de que forma for. Se a gente tiver consciência de que aquilo é o que tem que acontecer, o resultado é a gente olhar para dentro de si mesmo. E não justificar e justificar mas já se passaram 2 horas, você ainda está carregando aquela moça lá, a história do monge? Ainda está com ela aí? O que fica são as projeções da gente moendo e remoendo dentro e trazendo de novo e de novo.